Então, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja junto de nós, mais uma vez, nesse trabalho de estudo da doutrina espírita. Hoje nós estamos terminando o livro Espírito e Vida. Falei que a gente ia terminar antes mesmo de setembro, né? Semana que vem começamos nova obra. Também livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. O título é Vidas Vazias, um livro publicado no ano de 2020. Traz uma temática importante para as situações que nós vivemos atualmente, nesse processo de transição planetária, as dificuldades que a gente enfrenta com os nossos problemas, com os nossos sentimentos. A gente percebe que a cada tempo que passa, nós estamos mais focados na melhoria dessas nossas energias tão condensadas, né, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos. E pensar nisso é muito importante. Quando a gente tem uma temática como essa, Vidas Vazias, em que Joana vai falar sobre isso, né, sobre as questões mesmo dessa ausência de reconforto, de energia, de confiança, essa sensação de que a vida está sem sentido, de que os problemas se avolumam, que a gente não consegue encontrar a alegria de viver. Então, que são temáticas que envolvem a nossa vida, tem envolvido a vida de crianças, tem envolvido a vida de adolescentes, né? Espíritos recém-reencarnados que estão aí no início da trajetória reencarnatória, ainda tão novinhos, lidando com emoções das quais eles não conseguem dar conta. E a gente retoma então o processo de construção dessa identidade nossa como espíritos imortais que somos, filhos de Deus, nesse processo de busca interior, para entender que tão novinho às vezes a criança manifesta emoções, sentimentos, pensamentos oriundos ainda desse passado tão presente na vida dele. E a gente nota que é necessário essas discussões cada vez mais para que a gente possa arregimentar forças, entendimento e coragem para enfrentar essas situações que a vida tem nos colocado. Então, essa obra que a gente começa o estudo semana que vem traz para a gente essas temáticas importantíssimas. Seria muito bacana se todos vocês adquirissem a obra, para vocês poderem fazer esse estudo junto conosco. Toda quinta-feira a gente pega uma lição. Então, fazer a leitura prévia dessa lição é importante. Você lê na sua casa antes de vir para cá. Porque à medida que a gente vai falando, você vai relembrando aquilo que você leu, às vezes uma coisa que te chamou a atenção, né? Ou alguma colocação que você não tem entendido, porque a gente não faz essa leitura aqui, a gente apenas comenta a ideia central da página. Nada melhor e mais importante do que ler a autora. Quando a gente lê Joana de Ângeles, a gente tem a identidade daquilo que ela queria nos trazer. E é claro que cada qual de nós, lendo uma mensagem de Joana, de qualquer outro autor espírita ou não, a gente sempre vai receber, amealhar aquilo que a nossa capacidade de compreensão e de vivência moral nos faz perceber. É por isso que a gente fala da importância do culto do Evangelho no lar e do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lê repetidamente essa obra, né? Quem faz o culto do Evangelho no lar há muitos anos sabe disso. A gente termina o Evangelho e volta ao início do Evangelho, porque a moral cristã, a vivência de Jesus, ela precisa estar sempre muito viva na nossa lembrança. E é inegável a nossa percepção, muitas vezes, de que quando a gente retoma, às vezes, uma leitura do livro do Evangelho, né, que a gente começa a reler
a gente percebe ali pontos que até então a gente não tinha percebido. Essa percepção, esse entendimento vem da nossa vivência, vem da nossa experiência, coisa que a gente experimentou, viveu, sentiu, e aí aquela mensagem às vezes vem e nos toca de modo muito forte, não é? Então é importante fazer essa leitura. E para aqueles que pensam assim, mas Joana de Ângeles é tão difícil, a gente não consegue entender, é muito complicado, né? É preciso dar-se esse tempo de ir lendo, entendendo, interpretando. As palavras difíceis que às vezes ela coloca, que não são muito usuais, né? Algumas obras já vêm até com a descrição da frase, da palavra na frase, mas às vezes nem fica difícil quando você lê a frase no contexto da mensagem, de entender o que está sendo colocado ali. E nada também que a gente não consiga, num aparelhinho como esse aqui, pesquisar rapidamente o sinônimo daquela palavra e pensar sobre aquilo. Então depende de nós, essa busca de querer estudar, de querer aprender. E essa reunião, ela tem essa possibilidade. Nós estávamos outro dia vendo a lista, que existe essa lista já desses livros de Joana, que a gente vem elencando. E nós vimos que já foram estudadas 12 obras da Joana de Ângeles no estudo de quinta-feira. A gente nem se dá conta disso, né? De que já leu tudo isso de Joana, né? Essa reunião, ela já acontece há muitos anos. Acontecia lá no outro lado, no auditório lá da escola de evangelização. Quem começou a fazer esse estudo era o seu Lacerda. E depois eu assumi esse estudo quando ele saiu. Então é muito bacana a gente perceber que a gente vai, à medida que a gente vai aprendendo, estudando, a gente vai se tornando mais sensíveis a essas mensagens. Então eu convido muito vocês a adquirir essa obra, para que você possa fazer essa leitura prévia, né? E se quiser retomar depois também é muito bacana. É interessante demais isso. E hoje ela traz para a gente uma lição anti-Natal, e nós vamos falar de Natal em setembro. Interessante isso, né? Porque a primavera está chegando. Já chegou? Não, né? Já abrimos? Hoje é que dia? Abriu ontem, né? 21 de setembro é primavera. E daqui a pouco nós estamos no Natal mesmo, não é verdade? Passa assim, ó, num piscar de olhos, a gente cada vez mais parece que o tempo está andando muito rápido. Por que Joana traz Natal nisso aqui? Interessante, gente, numa obra que ela fala sobre espírito e vida, e ela vem tratando ao longo dessa obra de várias questões que envolviam o nosso cotidiano, a nossa relação com a gente mesmo, com o próximo, né? Com as situações da nossa vida, essa nossa relação com Deus, no entendimento das nossas dificuldades, do quanto a gente deveria se esforçar para vencer as nossas limitações, né? E ela fecha isso com Natal, porque ela traz um enfoque desse tema muito, muito, muito bacana. Quando a gente pensa em Natal, meus irmãos, a gente sempre pensa desse momento de comemoração da vida de Jesus. E Jesus passa, pelo menos nesse período, a ter uma prioridade nas nossas vidas. A ponto tal da gente perceber que há um movimento interno na sociedade como um todo, de que nesse período a gente se coloque mais no intuito de ajudar o próximo. É no período de Natal que surgem as cestas de Natal. Aí todo mundo fica preocupado, né, de fazer uma cesta bacana para as famílias que precisam. É no período de Natal que a gente compra a roupa, né, para aquelas cartinhas de Natal que a gente conhece, que vem pedindo a roupa, o número do calçado, um brinquedo para criança, né?
É no período de Natal que se movimenta o trabalho de doação, das visitas fraternas nas instituições, levando para eles um afeto, um carinho, tentando minimizar um pouco a necessidade. É no período de Natal que a gente percebe crianças que têm melhores condições, preocupadas em ceder o brinquedo para aquela criança que não tem. Então existe um movimento nesse sentido. Uma festa familiar. Então a gente já começa a combinar isso. O Natal vai ser na casa de quem? Né? A gente tenta reunir a família em torno daquilo que a gente entende como comemoração do Natal. Há quem tem o hábito de fazer a ceia de Natal, há quem tem o hábito de passar esse horário orando, há quem pega esse horário para estar junto de outras pessoas, mesmo na rua, levando o sopão, levando a assistência. A gente percebe essa movimentação. A espiritualidade maior aproveita desse momento em que o nosso pensamento, nosso sentimento está voltado para essas ações e busca dessas nossas energias o consolo e o amparo para todos esses que também necessitam dessa energia para o reestabelecimento do seu equilíbrio psíquico. Então, o mundo espiritual também se movimenta nesse sentido. E junta a energia daqui para atender ali, pega daqui para atender acolá. E assim vai, nesse processo de construção da fraternidade que a vinda de Jesus desperta em todos nós. Desperta porque nós somos criação divina. Porque existe em todos nós esse lado bom do ser humano. Do ser humano que no fundo, quer viver em paz, quer ser feliz, não quer viver de briga nem de contenda com ninguém. Então, nesse momento, são esses os movimentos que acontecem. A espiritualidade, então, aproveita dessas energias para ajudar. Nós sabemos que muitos processos de aproximação no grupo familiar se dá. E sabemos também que mesmo tocados por esse sentimento da fraternidade, né, que o Natal propicia, ainda há grupos familiares que não conseguem compartilhar dessa união familiar, porque dissensões foram criadas ali que impedem essa aproximação. A ruptura foi tão profunda que impede que este ou aquele esteja presente na hora da ceia, na hora das trocas dos presentes, que é feito ali nessa manifestação de afeto e de carinho, costume, né, da vida humana, da nossa sociedade, né, faz parte aí desses nossos hábitos. O que Joana vai trazer na noite de hoje é que quando o Natal se aproxima e que a gente se coloca nessa movimentação, isso é muito saudável. E que seria importante que nós tornássemos esse movimento de ação no bem constante. Isso a gente já ouviu mesmo, a gente entende isso, a espiritualidade nos coloca, né? A caridade não é só um dia, né? A gente tem que pensar nisso todos os dias, a gente tem que buscar isso todos os dias. Mas a espiritualidade também entende que isso é construção, que isso é processo que faz com que a gente se movimente em olhar para o outro e perceber a dor do outro, a necessidade do outro em qualquer dia do ano. Mas se a gente ainda não consegue qualquer dia do ano, o Natal é o momento em que as nossas atenções se mobilizam para isso. E há pessoas que às vezes vão passar o ano inteirinho cuidando das suas questões, da sua vida, num processo muito individualista, muito egoísta,
para despertar para isso no Natal. E é importante que isso se dê, não importa quando se dê. O que Joana vem nos chamar nessa lição de hoje é que esse movimento já faz rotina nossa, mas que nós deveríamos aproveitar do ensejo que o Natal nos possibilita para curar feridas que estão no nosso coração, que existem marcadas por aquelas dores que a gente vivenciou, da palavra do outro que nos feriu, do gesto do outro que nos afetou profundamente, das situações de violência das quais a gente se sentiu vítima. Então ela diz que um bom processo de construção do Natal seria o perdão das ofensas, o de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Olhem que estrutura que Joana de Ângeles traz para nós, porque a gente vê um movimento nesse sentido da fraternidade que sai da gente para o assistencialismo. Eu vou ajudar na cesta básica, eu vou dar uma muda de roupa, eu vou dar um presente, eu vou fazer essas coisas. É muito no assistencialismo. Ou seja, após o Natal, aquela pessoa pode não ter nem o que colocar na mesa, mas a nossa consciência fica tranquila porque pelo menos no Natal a gente deu uma cesta básica. Nós ainda temos muito isso. Coisas que precisam ser construídas, precisam ser pensadas. Porque o assistencialismo, ele não tira a pessoa desse nível de necessidade dela. Não há promoção social quando você gera só o assistencialismo. É claro que se a pessoa está passando fome, você tem que matar a fome dela. É isso. É simples assim. Mas se a gente não der condições dessa pessoa progredir na vida, ela sempre vai estar passando fome, a mercê de que alguém der ela alguma coisa. Então, a gente ainda está muito distante do senso de caridade, daquilo que a gente pode fazer em benefício do outro. E quando Joana traz essa mensagem, ela está querendo falar de coisas, de valores que são imortais. Porque o processo de reconciliação com os nossos adversários, esse demanda muito mais movimento interno do que a gente ajudar numa cesta básica, do que a gente comprar um presente, um calçado para uma criança, um brinquedo do Natal. Exige muito mais do que isso. Então, a mensagem que ela traz hoje para nós é uma mensagem de perdão. Ela nos incita a pensar no perdão das ofensas. Como que a gente constrói o pensamento do perdão? É preciso a gente entender e desconstruir certos conceitos, às vezes equivocados, que a gente tem do perdão. Muitos dizem que perdoar é esquecer o mal que nos fizeram. E na verdade não é isso. Perdoar é não retribuir o mal com o mal. Esquecer, aí é outra história. Por quê? O esquecimento está no campo da nossa memória, do arquivo dessas lembranças. Então, aquilo que a gente vive está nas nossas lembranças, no nosso inconsciente. No nosso inconsciente. Todas as experiências que nós vivemos, os cenários que nós vivemos, o tempo histórico em que a gente reencarnou,
o que a gente experimentou da nossa formação profissional, tudo isso está gravado no nosso psiquismo. Nós, espíritos imortais que somos, a cada etapa reencarnatória, a gente carrega conosco essas lembranças. E juntas elas vão formando o acervo de informações que está no nosso inconsciente. E está ali. Então, se alguém nos fere de alguma forma, isso fica ali, marcado, gravado. E a gente não tem que necessariamente esquecer para dizer que perdoamos. Aquilo pode estar vivo na nossa lembrança, porque a gente passou por aquilo, a gente viveu aquilo, mas aquilo não nos afetar, a ponto da gente não desejar retribuir com a mesma moeda. Olha como que isso tira da gente e torna o perdão um pouco mais palpável, um pouco mais possível. Porque a gente às vezes fica assim, não, mas Kátia, eu não consigo esquecer. Se eu sentar com você aqui agora e for te contar o que aconteceu na minha vida, eu vou chorar aqui com você como se tivesse acabado de acontecer. E é verdade. Não é? É verdade. Quantas experiências traumáticas nós passamos nessa encarnação e em outras tantas aí para trás. Pensa nos espíritos vítimas do Holocausto. Aquilo não se apaga da lembrança deles. Pensa naqueles que reencarnaram numa pele negra e que morreram açoitados porque eram escravos. Pensa se isso sai da memória psicológica, emocional, espiritual deles. Não sai. Não sai. Pensa aqueles que sofreram uma violência física, doméstica, um estupro. Pensa aqueles que tiveram arrancado dos seus braços a sua criança, o seu amor, e que viu essa mesma criança, esse amor da sua vida, sofrer diante dos seus olhos sem poder fazer absolutamente nada. Pensa nisso. Como esquecer isso? Então, a memória é algo diferente. Então, perdoar é um processo que demanda uma virtuosidade. A gente não vai negar que viveu aquilo, que aquilo nos afetou profundamente, que aquilo nos feriu muito. A gente não vai negar isso. Mas a gente vai buscar dentro de nós coragem bastante de não desejar para o outro o mesmo mal que esse outro nos fez. Por isso que Jesus disse para nós, quando lhe bater a face, oferece a outra. Durante muito tempo, isso foi interpretado como aquela coisa assim, você bate aqui, eu te dou a outra cara para você bater também, que eu sou pacífico. É claro que se alguém bate na nossa face, a gente não vai dar outra bate também. Não é essa atitude, não é. Mas quando Jesus fala, dai a outra face, que outra face é essa? Porque quando alguém dá um tapa em uma de nossas faces, o que está retratado ali é a violência, é a agressividade, é a falta de respeito, é a falta de amor fraternal, é a arrogância, o orgulho, o destemperamento do indivíduo. Agora, quando a gente oferece uma outra face, a outra face, gente, é o que se contrapõe a isso. É o que se contrapõe a isso. Então a gente, bate aqui, pode bater aqui que tá tudo bem. Não. Você me bate aqui, eu vou tentar responder
de forma melhor para isso, de forma positiva. Então, o perdão é buscar dentro de nós isso. Quando a gente se apercebe dessa mensagem de solicitude que o perdão nos traz, dessa nossa atitude positiva em favor do outro, a gente minimiza, isso que é importante a gente ressaltar, a gente minimiza essa dor causada. Porque o perdão, ele é libertador, meus irmãos. Para quem perdoa. Para quem perdoa. Por que isso? O ofensor, em muitas ocasiões, ele faz por uma índole, às vezes, ainda deturpada, por uma questão cultural, por uma formação de hábitos. Então ele se torna esse agressor, ele vai se permitindo ser essa pessoa, na construção que a vida o colocou, daquilo que ele absorveu dessas experiências e tudo mais. Então um indivíduo pode agir de modo assim, sem que se dê conta do quão mal aquela sua atitude está afetando o outro. E por quê? Na grande maioria das vezes, quem faz esquece mesmo, esse consegue esquecer o que fez, a vida desse toca, a vida desse segue. Mas o ofendido, aquele que foi machucado, aquele que foi afetado por aquela ação, isso é dor, é ferida que fica ali, aberta, enquanto não há para esse ofendido o tratamento, porque toda ferida precisa ser tratada. As dores morais também, elas precisam ser tratadas, para a gente poder revigorar e sair liberto disso. O perdão, ele é para a gente essa ação terapêutica que coloca para nós uma atitude de enfrentamento ante a esse delito cometido conosco, essa falta cometida conosco, num patamar superior àquilo que nos fizeram. Então, quando Jesus fala que é necessário retribuir o mal com o bem, é nesse sentido. E se a gente consegue fazê-lo, nós nos libertamos. Gente, é libertador. Quem já conseguiu, nem que seja numa situação bem pequena, bem pueril, quem conseguiu se libertar de um sentimento de animosidade, de estranhamento com alguém que lhe feriu de alguma forma, sabe o quanto isso é libertador. Porque há dores que a gente fica ali, guardando ao peito, guardando. Quando a gente fala assim, eu vou contar o que eu vivi e eu posso chorar de novo, né, como se tivesse acontecido ontem. Rememorar isso tem um lado bom, no sentido de que você faz esse processo de catarse mesmo, de você retomar aquela dor e repensar sobre ela, entender a estrutura dela e poder tentar organizar novas ideias sobre o fato ocorrido. Então é importante falar dessa dor, mas relembrar isso toda hora, com pesar, com sofrimento, com essa coisa que não te faz ir adiante, não é saudável. Não é saudável. Até para retomar essa dor, precisa ter entendimento de como essa dor vai ser retomada.
Por isso que o trabalho de orientação espiritual que a casa oferece, ele é importante. Da pessoa que está muito aflita, muito angustiada, que quer apenas vir e abrir o seu coração. Kátia, eu vim só desabafar. Lacerda, eu vim só desabafar. Meire, Paulo, eu vim só desabafar. Esse desabafar, isso é muito bom. Dizer o que está sentindo, dizer do quanto aquela experiência te feriu. Mas é pensar nessa ferida como algo que precisa ser tratada, e é por nós mesmos que ela precisa ser tratada. Porque o outro que nos feriu, ele está tocando a vida dele. E às vezes ele nem se deu conta de que nos feriu tanto. E ele segue. Na lei divina, todo o mal que a gente faz para o outro entra na nossa conta de débitos. Então, aquilo que contraria a lei de amor vai ter lá o seu quinhão de reajustes, né? Mas é importante a gente sair forte disso. Porque quando a dor vem e ela está instituída, se a gente não tratar, daqui a pouco a gente vai entrando num processo de tristeza, da tristeza passa para a melancolia, da melancolia para a depressão. Aí a gente já não consegue mais lidar com as coisas. A gente muda a fisionomia. Parece que aquele fato, aquela situação rouba da gente a nossa alegria, rouba da gente a nossa esperança. Então, quando Joana fala para a gente assim, olha, pensa nesse momento de Natal, em que os corações estão tocados pela vinda de Jesus, e pense nesses que de alguma forma te feriu, entendendo que cada qual tem o seu livre arbítrio e que o outro pode até nos ferir, mas é importante a gente não ferir, é diferente. O outro tem até o direito de nos magoar, mas a gente tem que tentar não magoar. A construção disso é diferente. O processo de elaboração desse conceito na nossa vida, ele é diferente. Quando a gente parar de esperar das pessoas aquilo que elas não têm condições de nos dar, a gente sofre menos. Porque até aquele que mais nos ama, um dia vai nos ferir. Vai nos ferir. Porque isso é do processo de construção da nossa identidade. E a gente está num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos. E a nossa imperfeição, às vezes, deixa-nos cego diante de todo o bem que a gente possa fazer. Às vezes, diante de um desgaste físico, de um desgaste emocional, de um problema sério financeiro, né? Diante de uma situação de doença em família, diante da perda pela ocasião da morte, pela perda de alguém querido, esses são fatos que nos desestabilizam. E nós podemos, às vezes, tocado por essas situações que chegam na vida de todos nós, em dados momentos, a gente está sem condições de exercer sobre nós o controle que a gente exerce quando a gente está mais equilibrado. Então, em um dado momento da nossa vida, nós podemos falar com o outro mais ríspido, a gente pode ferir, a gente pode agredir. Nós vamos saber, às vezes, por quê. Poxa, por que eu reagi daquela forma? É porque eu estou passando por isso, a gente vai listando, né? Estou vivendo isso. Um camarada vem e me fala um negócio desse, foi a gota d'água. E aí, às vezes, aquela atitude polida de quem está diante de um problema ou diante de uma pessoa difícil, que você está ali num processo, né, de tentar tolerar, dentro dessas virtudes que a gente busca, né? Eu estou ali com aquela pessoa difícil, estou tentando tolerar aquela pessoa, eu tento, né, não levar em conta o que ela fala. Um dia pode acontecer de, por uma desordem qualquer, uma tribulação qualquer da vida, a gente não ter controle sobre isso. Então, todos nós, sem exceção,
todos nós, sem exceção, somos afetados pelo comportamento, pela fala de alguém, como a gente também afeta as pessoas com as nossas falas e o nosso comportamento. Daí, o julgamento e a condenação não é a melhor conduta a ser adotada. Ainda para nós, na nossa condição, o perdão é o melhor caminho para que a gente se liberte dessas coisas que nos ferem tanto. Agora, esquecer, gente, isso aí, haja tempo. Haja tempo. Você quer ver como que isso é interessante? Material para a gente pensar. Porque, por exemplo, você está aqui na vida, nessa encarnação. Aí alguém te fez alguma coisa nessa encarnação. Isso está muito vivo na tua lembrança, né? Está muito vivo aqui. Fulano fez isso, me prejudicou no trabalho, né? Eu perdi o emprego por causa de fulano, né? Fulano se envolveu com a minha esposa, com meu marido, destruiu meu lar, né? A situação da pessoa que desrespeitou uma filha minha, ou coisa assim, a gente vai, né? A gente está aqui, a coisa está aqui na nossa lembrança. Então a gente está aqui, vai lidando com isso. Mas, veja só, quantas vezes, e que não são poucas, que de repente, uma coisa que a gente ouve, um negócio que a gente vê, um lugar que a gente vai, aquilo de repente traz um troço ruim dentro da gente, um negócio esquisito, aquilo traz um desconforto, da gente querer sair daquele lugar, que parece que está nos sufocando, que está tirando o nosso equilíbrio, mas aparentemente não tem uma causa clara, visível nessa encarnação. Mas aonde está residindo isso? Nas experiências do passado, que não se tornam tão claras para a gente agora, porque o corpo, né, a nosso cérebro, limita essas lembranças, e por misericórdia divina também, a gente já sabe disso. Mas tem alguma coisa lá dentro de mim que, diante daquela situação, eu me senti desconfortável. Quantas pessoas chegam perto de nós, a gente conhece, trabalha, tem que conviver, mas fala assim, nossa, essa pessoa não desce. E a gente sempre vai fazendo uma leitura dela, da pessoa assim, isso aí é falso, isso aí, a gente nem fala, né? O ser humano fala, isso aí é falso, isso aí que é, o dia que puder vai dar uma rasteira, isso aí, entendeu? A gente não se refere assim, num pouco caso, num pouco valor, né? Desse outro. O que esse outro tem que nos afeta tanto? Porque às vezes a gente parar para pensar, nem tem contato direto com a gente, não. Em compensação, tem outros que a gente olha e fala assim, gostei de você. Acho que a gente pensa muito igual, não é? Não tem essas coisas? Isso é esse nosso inconsciente, as coisas que estão gravadas no nosso inconsciente. Então, quando a gente percebe que perdoar não é esquecer, mas é responder com o bem o mal que nos fizeram, isso evoca dentro de todos nós atitudes melhores. E esse é o nosso desejo, é a nossa meta. Afinal de contas, a gente reencarna para isso. Ser espírita é se esforçar para vencer suas más inclinações. Então é isso. Eu posso não estar confortável com essa situação, mas eu não vou me movimentar de maneira alguma para prejudicar essa pessoa. Eu posso não gostar dessa situação, do que essa pessoa fez comigo, mas eu vou deixar essa pessoa seguir a vida dela. Olha como que é importante isso. Retribuir o mal com o bem. E aí Joana fecha essa lição falando isso.
do Livro dos Espíritos, ela destaca no início dessa lição a pergunta 625: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos: Jesus. Então, é tentar perceber na construção do diálogo de Jesus com todos que esteve à sua volta, que não havia de Jesus nenhuma condenação, nenhum processo condenatório. Ele que teve multidões atrás dele, sedento da sua palavra, sedento da sua luz, né? Sedento da sua energia, foi ele mesmo que ficou sozinho no momento da crucificação. Esse mesmo. É ele que recebeu injúria, cuspida. A mãe dele viu ele ser crucificado. Vamos colocar-se no lugar de Maria. Olha isso. Jesus vai esquecer que viveu isso? Mas o que Jesus fala na cruz? Que era para Deus nos perdoar, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Né? Olha a atitude. Aí a gente pensa assim: ai, Kátia, mas Jesus é Jesus, né? Mas Jesus é um espírito que, como nós, passou pelo processo de evolução. E o bem se constrói pouco a pouco. Então, a gente não quer ser Jesus, mas ele é nosso guia e modelo. Ele é nossa referência. Então, a gente também não vai dar saltos na nossa mudança, mas a gente vai tentar mudar um pouco a cada dia, naquilo que a gente pode fazer de benefício. Lembrando, meus irmãos, para encerrar o nosso estudo, lembrando que todo bem que a gente faz, ele volta para a gente. Então, perdoar, ele é libertador, mas quem se liberta é quem perdoa. É preciso pensar nisso, elencar aí os nossos desafetos, né? Toda vez que a gente faz a prece de abertura, a gente sempre pensa no nosso lar. E a espiritualidade, com certeza, ela vai até a casa da gente. E lá ela cuida de quem está encarnado, desencarnado. Quando a gente pensa naqueles que nós convivemos, é muito comum a gente trazer à nossa lembrança os nossos afetos, porque nós somos muito emocionais. Nós somos tão emocionais que se alguém nos elogia, a gente fica muito feliz. Mesmo que esse elogio não nos defina tanto. Mas a gente fica lisonjeado, feliz, né? Da mesma forma que se alguém faz alguma crítica, a gente também se fere, se ofende demais. Então nós somos muito emocionais, muito sensíveis. Até o ser mais bruto, mais ríspido, né? Mais assim, ele também sofre com essas coisas. Uns mais, outros menos, mas a gente sofre, porque nós somos assim, seres muito, muito, muito emocionais. Mas é preciso trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, quando a gente faz a prece de abertura, a gente pensa nesses, geralmente os nossos afetos. Mas a gente nunca evoca nas nossas lembranças os adversários, coisa que a gente deveria fazer para construir esse processo de mudança de pensamento, de energia, daquilo que a gente endereça para quem, de certo modo, nos feriu, né? Então, acho que a gente pode encerrar hoje na prece fazendo isso. O que vocês acham?